Bem, pessoal, a gente estava vendo em aulas anteriores que, em alguns casos, quando a gente tem uma distribuição de dados não muito comportada, né, enfim, não muito concentrada em torno de uma região, quando eu digo não muito bem comportada, eu quero dizer que nós podemos ter alguns pontos um pouco distantes dos demais, os nossos histogramas eles podem ficar um pouco dispersos, né? Ou seja, a gente pode ter alguns espaços em branco, como vocês estão vendo aqui, né? Então você tem aqui uma nuvem de pontos numa certa região e de repente uns pontinhos ali mais afastados. Quando a gente faz o histograma, a gente vai ver que vai ter aqui umas barrinhas, né, concentradas nessa região onde estavam os pontos, mas tem aqui um vácuo, né, um vazio, até de repente aparecer uma outra barrinha mais lá na frente, né? Então isso aparece devido a esse comportamento dos nossos dados, tá certo? Existem algumas formas de você remediar isso. A gente poderia, por exemplo, ter feito um histograma com umas barrinhas mais largas, tá? Mas isso não iria remediar completamente o nosso problema. Então a gente pode se basear em outro tipo de solução, que seriam gráficos diferentes, diagramas diferentes, que não levam em conta classes ou intervalos de tamanho fixo, como é o caso aqui do histograma. Ok? Então, o histograma, a gente faz a nossa distribuição de frequências naquela tabelinha, né, como nós temos feito anteriormente, mas essa tabelinha ela tem intervalos fixos, e por isso a gente tem esse problema quando os dados se dispersam muito. Então o que a gente vai fazer agora é aprender um novo tipo de diagrama que leva em consideração intervalos variáveis. Só que para isso a gente precisa primeiro aprender a determinar esses intervalos, que a gente vai determinar a partir de um negócio chamado quartil ou percentil. E é isso que a gente vai estudar nesse vídeo de hoje, os quartis e os percentis. Bom, então vamos lá, o que seriam esses quartis e os percentis, tá? Começando aqui pelos percentis, eu gosto de lembrar sempre que a mediana, quando a gente tem um conjunto de dados, ela divide os nossos dados bem no meio. Então você tem aqui uma nuvem de dados, aqui eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vou colocar aqui 14 dados, né? Então a gente tem aproximadamente aqui, 3, 6, 7, mais ou menos aqui, a nossa mediana, tá? 7 para um lado, 7 para o outro, tá? E aí nós temos um valor, né, uma linha imaginária que divide esse conjunto de dados bem no meio. É isso aqui que a gente chama de mediana, ok? Então, a mediana divide a nossa amostra em 50%, tá? O que os percentis fazem é dividi-las em 100 pedaços, né? Isso não seria muito o caso numa amostra como essa, porque nós temos um número pequeno de dados, mas quando nós temos um número enorme de dados, pode ser interessante dividir essa amostra em pedaços de 1 em 1%, ok? E aí com isso a gente pode ter, por exemplo, uma noção de que num certo ponto da amostra, você tem aqui o percentil de 90%. O que seria esse percentil de 90%? Seria um ponto em que você tem 90% dos dados abaixo desse ponto e 10%, né? Então você teria aqui 10% dos teus dados acima desse ponto e 90% abaixo desse ponto. Então os percentis são essas linhas imaginárias que dividem a amostra de 1 e 1%. Não vou desenhar todos aqui porque não vai fazer sentido, tá? Mas a ideia basicamente é essa. E, de outro lado, quando as amostras são menores, como nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente pode usar não uma divisão em 100 pedaços, mas em 4 pedaços. E aí aparecem os quartis, tá? Então, os quartis são linhas imaginárias que vão dividir a nossa amostra em pedacinhos de 1/4 em 1/4, certo? Beleza? Então, a gente vai ter 25%, eu tenho aqui o quartil 1, que é o quartil de 25%, tá? Eu tenho o segundo quartil, o 2, que nada mais é do que a minha mediana, porque ele corresponde a 50% das amostras, e por fim o quartil 3, que é o quartil de 75%. Posso dizer que apenas 25% das amostras estão acima dessa linha imaginária, ok? Então a ideia é essa, né? São linhas que vão dividir o meu conjunto de dados em 4 partes iguais, são 3 linhas que dividem em 4 partes iguais,
E o nosso desafio aqui é simplesmente determinar onde é que passam essas linhas, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, para determinar onde passam essas linhas, a gente vai usar uma abordagem parecida com o que a gente fez com a mediana. Okay? Significa que nós vamos primeiro colocar os dados em row. Tá? Então, quando eu colocar assim, ó, x1, x2, x3, x4, x5, eu estou querendo dizer que eles são sempre em ordem crescente, ok? Então, o x2 é maior ou igual ao x3, o x3 é maior ou igual ao x2 e assim por diante, ok? Então, colocados em ordem crescente, a gente vai determinar essas linhas imaginárias olhando para a posição deles, olhando para o índice, tá? Então, esse índice aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é o que vai determinar para a gente onde é que está passando essas linhas imaginárias que são os nossos quartis. É só a gente lembrar que a gente fez exatamente isso com a mediana, né? A gente olha para essa amostra, por exemplo, e diz, olha, onde é que está a mediana? Nossa mediana está na posição, ou no índice de número n mais 1 sobre 2, tá? Nesse exemplo, o nosso n, vou botar aqui, se n é igual a 5, significa dizer que a posição seria 5 mais 1 dividido por 2, 3, né? Então, isso aqui não é o valor da mediana, tá, gente? A mediana seria o valor do rol, o valor de x, que se encontra na posição 3. Em outras palavras, a mediana é igual ao meu x3. Tá? Então eu vou lá no x3 ó, e digo, pronto, aqui é onde passa a minha mediana. Minha linha imaginária passa exatamente em cima desse valor aqui, ok? É claro, vocês já devem estar se dando conta de que no caso em que o n é ímpar, isso dá ok, porque eu vou ter um número inteiro aqui. Mas no caso em que o n não é ímpar, que ele é par, isso vai dar um número decimal, né? Por exemplo, se n for igual a 6, eu vou ter 6 mais 1 dividido por 2 é 7, dividido por 2, 3,5. E aí você vai dizer, como pode a minha mediana se encontrar no x3,5? Ele não existe. Eu tenho o x3, eu tenho o x4, né? Mas o que isso aqui significa é simplesmente que entre o x3 e o x4, no rol, tá? Eu tenho a minha mediana. Então, nesse caso, eu teria aqui o x1, o x2, o x3, o x4, o x5 e o x6, tá? Nesse exemplo. Onde é que está o meu x 3,5? Ele está exatamente entre o 3 e o 4. E ele não está em qualquer posição entre o 3 e o 4. Ele está exatamente no meio do caminho, né? Então, eu tenho aqui o x3 e o x4 e eu vou pegar a média dos dois. Ou seja, x 3,5 nada mais é do que a média do x3 com o x4, ok? A média do n sobre 2 com o n sobre 2 mais 1, né? Do x de índice n sobre 2, né? Que seria o x3, com o x em índice n sobre 2 mais 1, beleza? É assim que a gente aprendeu a fazer a mediana e é mais ou menos o mesmo princípio que nós vamos usar para achar os quartis, tá? Então a gente vai começar trabalhando com o primeiro quartil. O primeiro quartil, no caso, esse aqui é o que divide a amostra em 25%, tá? Ele pega o primeiro quarto da amostra. Pelo mesmo princípio, né, que nós usamos aqui, ó, quando eu dividi a amostra em duas partes, eu fiz n mais 1 sobre 2. Agora, com o quartil, vou colocar aqui quartil, tá? Q1 no caso, eu vou pegar a posição n mais 1 dividido por 4, tá? Então, só lembrando, isso aqui é o índice, tá? É o índice, quando eu tenho meus dados em roll, x1, x2 em ordem crescente, esse índicezinho aqui, que corresponde à minha linha imaginária do primeiro quartil, é dado por n mais 1 sobre 4, beleza? A questão é que n mais 1 sobre 4, do mesmo jeito que aqui,
Eu tinha casos em que ele era um número inteiro, eu tinha casos em que ele era um número decimal, né? E nesse caso sempre terminava em 0,5, né? Não tem outra opção, porque eu estou dividindo por 2. Nesse caso, eu tenho outras opções. Eu sempre vou ter um número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Vou escrever assim, I mais F, tá? O I, eu vou dizer que é a parte inteira, e o F é a parte fracionária. Se a gente parar para fazer um pequeno raciocínio sobre esse número aqui, a gente vai lembrar que quando eu divido um número inteiro, n mais 1 é um número inteiro, n é o tamanho da minha amostra, né? E eu vou dividir esse número inteiro por 4. Eu só tenho 4 opções de resto, né? Quando eu divido um número por 4. É o resto 0, quando o número é divisível por 4, resto 1, 2 ou 3, tá? Quando o resto é 0, significa dizer que o meu f é 0. O número só tem a parte inteira. Quando o resto é 1, quer dizer que eu vou ter algo que termina aqui em 1/4. E 1/4 é 0,25. Tá? Então eu vou ter um número como 3,25, 7,25, etc. Ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária, que é 0,25. Depois eu tenho a opção também de pegar um número que ao dividir por 4, ele dá resto 2, e esse número vai ter, na verdade, uma parte fracionária igual a 0,5. E, por fim, tem essa última opção, que é quando o resto vai ser 3, ou seja, vão ser números que terminam em 0,75. Então, a gente vai ter essas 4 opções. Quando for procurar a posição do quartil, a gente vai ter essas 4 opções. Vou tentar fazer um desenho aqui, ó. Eu posso ter aqui o meu xi e o meu x de índice i mais 1, tá? Seja lá quem for esse i, né, vai ser um número inteiro. Vamos chutar 3, por exemplo. Então, aqui é o x3, aqui é o x4, tá? Então, eu tenho, em alguns casos, que a minha linha imaginária, que representa o quartil, passa exatamente aqui, tá? Esse é o caso em que o f é igual a 0, tá? E depois eu vou dividir essa distância entre xi e xi mais 1 em 4 pedaços, tá? Iguais. São os 4 quartos. Aqui é quando a parte fracionária for 0, aqui é quando essa parte fracionária for 1, aqui é quando for 2, e aqui é quando for 3. Ou melhor, quando o resto, né, for 1, 2 e 3. Ou seja, a parte fracionária aqui é 0,25, aqui é 0,5 e aqui é 0,75. Ok? Para dizer, olha, a minha linha imaginária, ela vai estar entre o xi e o x de índice i mais 1, porém ela não vai passar sempre bem no meio do caminho. Em alguns casos ela vai estar mais próxima do xi, em outros casos ela vai estar mais próxima do xi mais 1, ok? Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, tá? Um caso, não vou mostrar dados ainda, vou apenas imaginar que nós temos uma amostra de n igual a 7 dados. Tá? Então, imagina que a gente tem 7 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei como eles estão distribuídos, eu estou chutando aqui, tá? Então, imagina que aqui é o x1 e aqui é o x7. Nesse caso, n é igual a 7, quer dizer que n mais 1 dividido por 4 vai ser 8 dividido por 4, 2. Então, isso aqui é o nosso número que representa a posição i, tá? O i é igual a 2 e o f é igual a 0, né? A gente encontrou um número inteiro, quer dizer que o nosso quartil passa exatamente em cima do x2, tá? Ou seja, o meu primeiro quartil é exatamente o x2. Ou seja lá quanto vale esse número aqui, é aí que passa o meu primeiro quartil. Ele está bem aqui. Certo? Agora, eu poderia ter
um outro exemplo com uma amostra de N igual a 8 dados. Então, se o meu N fosse 8, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o meu N fosse 8, é que ficaria N mais 1 dividido por 4. Ficaria 9 dividido por 4. O que vai dar 2,25. 2,25 significa dizer que o meu I é 2, o meu F é 0,25. É aquele caso, né? Voltando aqui, ó, é esse caso aqui, né? Eu estou a 1/4 do caminho entre o xi e o xi mais 1, ok? Então, eu tenho aqui o x2 e aqui o x3. E eu estou entre os dois, mas eu não estou bem no meio do caminho. Eu estou aqui, ó, a 1/4 do caminho. Como é que eu acho esse valor? Vamos lá. O meu Q1, ele é um valor que está acima do x2, ele é x2 mais um trechinho de nada aqui, e esse trechinho corresponde a 1/4 da distância entre o x2 e o x3. Então, escrevendo matematicamente o que eu acabei de dizer, eu vou ter, ó, x2 mais 1/4 da distância entre o x3 e o x2, certo? Então, essa formulazinha significa que eu estou aqui, nesse pontinho, ó. Eu vou até o x2, depois eu somo um trecho que corresponde a 1/4 da distância entre os dois, que é a distância entre os dois, eu divido por 4 e somo com o x2, ok? O lance é que eu posso remodelar um pouquinho essa equaçãozinha aqui, ó, e vocês vão ver que eu vou ter o seguinte, ó, x2 mais, agora eu vou dividir esses dois números por 4. Eu vou ficar com x3 menos x2 dividido por 4, tá? E aí eu vou colocar esse 4 para cobrir também o x2, ou seja, eu vou tirar o MMC entre esses dois termos, né? E isso vai ficar assim, ó. Vou ajeitar aqui para vocês verem melhor. 4 vezes x2 mais x3 menos x2, tudo dividido por 4. E agora eu vou ter 4x2 no numerador, mas eu tenho menos x2 aqui. Então, 4 menos 1, 3. Vai ficar 3x2 menos x3. Isso dividido por 4. Então, vejam que legal aqui que a gente achou. No lugar de usar essa fórmula aqui, tá? Me parece um pouco mais complexa, a gente pode simplesmente fazer uma média ponderada dos dois números inteiros, né, do x2 e do x3, enfim, dos dois índices que nós achamos. Então, quando eu achei aqui, ó, o 2, eu já sei que o meu Q1 ele se encontra entre o x2 e o x3. Porém, o F era 0,25, o que mostra que eu estou mais perto do x2 do que do x3. Então, eu vou dar mais peso para o x2, eu vou multiplicar ele por 3, enquanto que o x3 aqui não é menos, gente, é mais, tá? Então mais aqui. Então eu vou somar os dois, só que o x2 está multiplicado por 3. Ele tem um peso 3, o x3 tem peso 1. E eu divido todo mundo pela soma dos pesos, tá? Então é uma média ponderada, onde eu estou pesando mais o x2 do que o x3, para que eu possa ficar mais perto dele aqui, tá certo? Então essa seria uma forma de achar o meu primeiro quartil, no caso de uma amostra que me dá uma posição, na hora que eu faço n mais 1 sobre 4, ela me dá uma parte fracionária de 0,25, ok? Vai aparecer algo muito parecido quando a gente for para o outro lado, né? Vamos pegar um exemplo agora com 10 dados, tá? Vou botar aqui uma amostra. Vou deixar aqui o caso da amostra de 9 dados. E a amostra de 10 dados. Eu vou passar primeiro para essa de 10 dados, porque no caso de 10 dados, o meu N é igual a 10, que significa dizer que N mais 1 sobre 4 vai dar 11 dividido por 4. E isso é 2,5.
0,75, tá? Então, o I é igual a 2 e o F é 0,75. Ou seja, eu estou aqui, vai aparecer o meu x2, em algum ponto aqui o x3, tá? E eu não estou no meio do caminho entre eles, mas eu estou a 3/4 do caminho, eu estou aqui, tá? Então aqui é que vai estar o meu Q1. Ele vai corresponder a quem? Ao x2 mais 3/4 da distância entre x3 e x2, tá? É o mesmo princípio que nós fizemos aqui anteriormente, certo? Aqui, ó. Sendo que no lugar de 1/4 eu tenho agora 3/4, tá certo? E a gente pode fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui embaixo, né? Ou seja, desenvolver essa equaçãozinha para achar uma média ponderada, tá? Eu vou pular porque é relativamente simples, eu vou deixar vocês desenvolverem isso e é fácil de observar que esse Q1 vai ser agora igual ao x2 mais 3 vezes o x3 dividido por 4, tá certo? Então vejam aí, ó, eu tenho de novo uma média ponderada, tá? Enquanto que aqui quem tinha um peso maior era o x2, aqui quem tem um peso maior é o x3, tá? Porque eu estou mais perto do x3 do que do x2. Então, resumindo, basicamente, quando você tiver o n mais 1 sobre 4 terminou em 0,25, você pondera com o peso 3 o número inferior, o xi de baixo, né? O limite inferior aqui, no caso, o x2. Quando terminar em 0,75, você bota o peso 3 para o número de cima, ou seja, o x e mais 1, nesse caso o x3, ok? Tem o caso ainda que eu pulei de 9 amostras, porque esse é o caso em que eu vou cair bem no meio do caminho, né? Quando eu fizer n mais 1 sobre 4, eu vou encontrar 10 dividido por 4, isso dá 2,5, tá? E aí eu estou exatamente no meio entre a amostra 2 e a amostra 3, beleza? Então, meu I é igual a 2, meu F é 0,5, e aí eu não preciso, né, fazer muita conta para entender que o meu Q1 simplesmente vai ser a média entre o x2 e o x3. Opa, dividido por 2, tá? Dividido por 2. Então, esse seria o x2 e o x3. Beleza, gente? Então, basicamente, se a gente puder finalizar aqui com uma fórmula geral para o primeiro quartil, tá? Eu diria que o primeiro quartil Q1, a fórmula geral para ele seria xi mais F vezes x índice I mais 1 menos x índice I, tá? Essa é a fórmula geral. Só lembrando que esse I e esse F vem daquele N mais 1 dividido por 4. I mais F, tá? Então você faz N mais 1 dividido por 4, a parte inteira você chama de I, a parte fracionária você chama de F, e aí você joga nessa formulazinha e você acha o primeiro quartil, tá? Mas, o que a gente pode também dizer é que se o F for igual a 0, tá? Isso aqui se resume a dizer que o primeiro quartil é o próprio QI, o próprio XI, tá? Se o F for igual a 0,25, isso aqui se resume a dizer que o primeiro quartil é uma média ponderada entre o xi e o x de índice I mais 1, sendo que o xi vai ter peso maior. Então vai ser 3 vezes o xi mais o x de índice I mais 1 dividido por 4. Terceira hipótese é se o F é igual a 0,5. Nesse caso, a gente está no meio do caminho, né? O Q1
nada mais é do que xi mais x de índice i mais 1 dividido por 2. Aqui eu ia botar 4, mas é 2. E por fim, se o f for igual a 0,75, o nosso Q1 vai ser, de novo, uma média ponderada, só que dessa vez eu vou dar mais peso para o número de cima, o x de índice i mais 1. E aí, divido por 4. Tá? Então, você pode usar essa fórmula diretamente, ou em cada um desses casos, fazer dessa forma que a gente está colocando aqui. Beleza? Só para finalizar, aqui a gente calculou o primeiro quartil, porque calcular o primeiro quartil implica quase que imediatamente em calcular os demais, porque a posição do segundo e terceiro quartis, elas saem a partir daqui, né? Seria multiplicar isso aqui por 2 e por 3, tá? Então a posição do segundo quartil nada mais eu vou chamar de P2, tá? O índice dele, né? Seria 2 vezes n mais 1 sobre 4, ou seja, n mais 1 sobre 2. Notem que é exatamente a posição da mediana, tá? Então, se você já sabe calcular a mediana, esqueça isso aqui, tá? Porque o segundo quartil e a mediana são sempre a mesma coisa. E por fim, a posição do terceiro quartil, vou chamar de P3, seria 3 vezes aquele número que a gente encontrou, n mais 1 sobre 4. Tá? Então aqui vai ficar 3/4 de n mais 1. E esse número, 3/4 de n mais 1, ele segue os mesmos princípios disso aqui. Ele vai ter uma parte inteira, uma parte fracionária. Essa parte fracionária pode ser 0, 0,25, 0,5 ou 0,75. A única diferença é que no caso do P3, a tua parte inteira vai ser diferente do que ela era no caso do P1, tá certo? Do Q1, melhor dizendo. Ok? Então, por exemplo, se o teu Q1 está na posição 2,25, tá? Vamos supor que o teu primeiro quartil está na posição 2,25. Significa dizer que o teu segundo quartil está na posição 4,5, tá? E o terceiro quartil está na posição 6,75. Ou seja, o teu primeiro quartil está entre a amostra 2 e 3, mas ela está mais perto do 2. A mediana está entre a amostra 4 e 5, bem no meio do caminho. E o terceiro quartil está entre a amostra 6 e a 7, sendo que mais perto da 7 do que da 6. Então você vai achar o primeiro quartil fazendo x2 vezes 3 mais x3, e aí divide por 4. A tua mediana, que é a mesma coisa que o segundo quartil, vai simplesmente fazer x4 mais x5 dividido por 2. E por fim aqui, o terceiro quartil vai ser x6 mais x7, só que o x7 você multiplica por 3 e aí divide por 4, beleza? Então, tendo os dados, é só jogar isso aqui nessas fórmulas e achar a posição dos quartis 1, 2 e 3. Bom, essa é a parte teórica, eu vou encerrar esse vídeo e aí a gente traz um outro com um exemplo mais prático, calculando isso em cima de dados, ok? Beleza, valeu, até lá.